para a glória de Deus. E eu quero que você passe esse ano perguntando assim: você que é esposa, eu sou uma esposa para a glória de Deus? Você que é marido, eu sou um marido para a glória de Deus? Você que é filho, eu sou um filho para a glória de Deus? Nós como igreja, nós somos uma igreja para a glória de Deus. E a única forma de nós começarmos a estudar esse tema durante todo esse ano é se nós entendermos quem é exatamente a glória de Deus. E aí a gente precisa estar nesse texto. Essa última canção foi cantada propositalmente, é isso? Isso aí, tem que falar devagar. A Neide não está aí hoje não, né, para me socorrer. Acompanha comigo o texto de Hebreus capítulo 1, verso de 1 a 4. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Feche seus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, diante de Ti aqui estão os meus irmãos. Tua igreja se reuniu neste lugar e está se reunindo agora em vários lugares da terra. Creio eu, espero eu que o único motivo da igreja reunir é oferecer-Te glória e honra. Ou pelo menos, Senhor, essa deve ser a grande tarefa da igreja: manifestar a Tua glória. E eu rogo ao Senhor que por misericórdia fale conosco. Revela-nos um pouco mais a respeito do homem mais notável, como foi cantado aqui, do homem mais extraordinário da face da terra, mais doce, mais santo, mais puro, mais perfeito. Suplicamos que nos revele um pouco mais da pessoa bendita do Filho de Deus. Ensina-nos a respeito do Teu caráter, ensina-nos a respeito da Tua misericórdia e bondade, da Tua obra gloriosa, da Tua verdade bendita, dos Teus preceitos mais doces do que o mel. Abra o entendimento dos meus irmãos. Sê propício a mim, Senhor, tão frágil, e diante de uma verdade tão bendita e santa. Por isso suplicamos que o Teu Espírito fale conosco, e que a unção do Espírito Santo possa entrar no meio desses corredores, e que a graça abundante seja derramada sobre esse auditório, e que a glória e o louvor toda seja tributada a Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmão, preste atenção, essa carta aqui, nós vamos meditar nesses 4 versos aqui. Não se sabe ao certo quem escreveu, ou qual foi o autor dessa carta. Alguns sugerem algumas coisas, mas fato é que ninguém bate o martelo e fala, é de tal. Por exemplo, Lutero, depois de muitos anos, acreditou que fosse Apolo. Alguns falaram Paulo, outros até falaram que Priscila, esposa de Áquila, líder da igreja. Mas ninguém sabe ao certo de quem é a autoria da carta aos Hebreus, mas essa carta tem uma característica bem peculiar. Ela é chamada por a maioria dos teólogos ortodoxos e conservadores e bíblicos
chamada de o quinto evangelho, que nós teríamos então Mateus, Marcos, Lucas e João, e a carta aos Hebreus tem o mesmo peso e a mesma ideia e revelação do quinto evangelho. Por quê? Porque os 4 evangelhos vai falar a respeito da vida, da missão, do ministério de Jesus quando ele vem à terra e passa os seus anos sobre a terra. E o evangelho vai descrever, e o evangelho vai registrar e anunciar, os 4 evangelhos, essa missão de Jesus enquanto ele esteve na terra. E por que a carta aos Hebreus é chamada de o quinto evangelho? Porque a carta aos Hebreus vai falar sobre a missão e o ministério de Jesus depois que ele retorna aos céus, depois que ele morre e ressuscita. Então o escritor aos Hebreus vai fazer menção e vai trazer uma ideia e a direção daquilo que o Senhor Jesus está fazendo e fez e após a sua ascensão. E é interessante que o contexto em que essa carta foi escrita, e é muito importante você entender isso. Qual é o contexto? A quem essa carta foi direcionada? Essa carta foi direcionada a judeus cristãos, que se espalharam no período da dispersão, no período da perseguição. O que aconteceu? Deixa eu trazer você para a história, para você entender. Jesus veio, o cristianismo nasce, os discípulos começam a pregar, Jesus morre, ressuscita, aparece aos irmãos, volta ao céu, os discípulos começam a pregar, a igreja começa a crescer, e imediatamente há uma perseguição, em específico aqui, uma perseguição agora liderada pelo imperador Cláudio. Cristãos, judeus, agora preste atenção, a perseguição não é contra judeus, é contra judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Inclusive, muitos desses homens que administraram essa perseguição eram judeus, eram líderes judeus, aqueles mesmos que tiveram resistência à pregação e ao ensino de Jesus. E o que está acontecendo aqui com essa carta? A esses irmãos, essa carta agora é uma carta de encorajamento àqueles que estão sendo tentados a apostatar da fé. Por isso essa é uma carta atual, você está sendo tentado a isso. Quando você começa a comer toda a comida do diabo durante a semana, você está sendo tentado a isso. Quando você começa a ser subjugado, a não cultuar, você está sendo tentado a isso. Quando as portas começam a fechar, porque você é um cristão, você está sendo tentado a isso o tempo todo. Logo, essa é uma carta atual para nós. Muitos irmãos têm abandonado a fé, têm deixado o evangelho com as mais diversas desculpas. E por que desculpa, pastor? Eu fui ferido na igreja. Porque quando você olha para a cruz, cai por terra toda a minha, toda a tua, toda a nossa desculpa. A cruz ignora a minha ingratidão, a sua ingratidão. A cruz ignora o seu charme, o seu beicinho, o seu biquinho, a sua raivinha, porque o pastor não te cumprimentou. A cruz ignora isso. Mas você está sendo tentado a deixar a fé. Você está sendo tentado a deixar a fé e apostatar, porque o pastor passou por você e estava distraído e não te abraçou, mas abraçou o irmão fulano de tal, e você falou, ele gosta mais dela do que de mim. E eu quero te dar um conselho, você que é visitante, está vindo nessa igreja, não venha com esse charminho para cá, não vai dar certo. Nós queremos que você ame a Jesus. Nós não queremos que você saia daqui com o ego cheio e com a alma no inferno. Nós queremos que você ame o evangelho. Por isso, se isso acontecer, meu irmão, você pode bater no pastor e falar, ei pastorzão, está me vendo não? Você vai ver que eu vou te dar um cheiro. Que aqui no Nordeste é cheiro, né? Eu confesso que eu tive que acostumar, irmão. Porque eu ligava para algumas irmãs da igreja, eu tenho umas aqui meio que gostam muito da gente, vida Renata. Aí eu acabava de falar com essa, cheiro pastor. Eu falei, misericórdia. Agora não, agora já fala cheiro. Fala para você também, minha filha. Cheiro do pastor. Então preste atenção, os irmãos estão sendo tentados a deixar a fé, a abandonar o evangelho aqui, mas a perseguição é que é diferente da nossa, irmão. Olha o nível que nós chegamos. Hoje o ar estava muito gelado naquela igreja. Está vendo? Por isso que eu não gosto de ir na igreja. É melhor eu ser crente lá em casa. Você nunca vai ser crente na sua casa. Nunca. Por quê, pastor? Porque crente tem que congregar. A Bíblia manda. Simples assim. Pronto, pastor voltou de férias, né? Fiado igual Tramontina.
Preste atenção, mais afiado que a faca do Danilo, né, Danilo? Preste atenção aqui, meu irmão, olha aqui, o que está acontecendo aqui aos hebreus? Muitos irmãos estão tendo as suas casas confiscadas, seus bens tomados, sua família sendo subjugada, e eles têm que se espalhar por várias partes do Império Romano para fugir da perseguição liderada por Cláudio. Então o escritor aos Hebreus escreve essa carta para encorajar esses irmãos. Muitos judeus, muitos cristãos estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, a voltar à prática antiga. Se você voltar a ser judeu, está tudo certo. Daqui um dia vai acontecer isso aí no Brasil e nas nações em volta. Você vai poder ser crente, desde que você diga Ave César. Desde que você aceite o que foi imposto pelo sistema político, você vai poder ser crente. E essa igreja que disse não, porque quando essa igreja nasce, a primeira mensagem que foi pregada, e quase 3.000 se convertem em Jerusalém, ele disse: o Cristo que vocês mataram, o Jesus que vocês crucificaram, Deus o exaltou e o fez Senhor e Cristo. Essa foi a mensagem pregada. Essa é a mensagem pregada pela igreja. Independente se agrade ou desagrade governos, partidos políticos, líderes ou quem quer que seja, a mensagem da igreja jamais pode mudar. Então preste atenção. Esses irmãos estão sendo tentados. Escreve uma carta, encoraja esses irmãos. E o que o escritor aos Hebreus vai usar para encorajar? Você está entendendo por que não tem espaço para aquela mensagem? Dessa vez eu falei que eu não vou falar essas coisas, e a Renata fez o favor de sentar aqui na frente para me deixar eu falar. Os irmãos que nos visitam, que não entendem, gente, essa é a Renata, minha esposa. Faz assim, minha filha. Ela me oprime quando eu falo o nome desses endemoniados que pregam. Ela fala: para com isso, meu filho, por favor. Eu já falei. Mas a mensagem não tem espaço para eu sentar aqui, irmãos, e ficar falando: oh, meu amor de Jesus, fraqueza de Deus, centro da terra, Jesus vai cuidar de você, você vai sair daqui vitorioso, você vai ser uma bênção, e você sai daqui pulando carneirinho, chega na esquina e peca igual um demoniado. Você não entendeu o evangelho? Por isso que a mensagem é essa. Preste atenção, quando os irmãos estão sendo subjugados, quando a igreja de Hebreus, desses irmãos, estão passando por perseguição, por lutas, travando batalhas, olha a mensagem. Agora vamos pregar, né, Melezer? A introdução foi feita. Acompanha comigo. Tema central da carta aos Hebreus: a supremacia ou a superioridade de Cristo. Logo, a única forma de você fugir, escapar, ser livre da apostasia é se você conhecer a respeito de Cristo. É se a mensagem apontar para Cristo, sua vida apontar para Cristo, sua família apontar para Cristo, sua caminhada apontar para Cristo, a teologia, a doutrina apontar para Cristo. Então vamos acompanhar comigo. Preste atenção. Ele disse assim: havendo Deus outrora. Que outrora é essa, pastor? Lá no passado, no Antigo Testamento, antes da vida de Jesus. Ele está dizendo: havendo Deus outrora falado aos pais. Quem são os pais? Os pais da fé, os patriarcas, aqueles que vieram antes de nós, a turma do Antigo Testamento, do passado. Ele está falando assim: Deus lá no passado, havendo Ele lá no passado falado aos pais pelos profetas. Ele está dizendo assim, 3 afirmações. Primeiro, olha a riqueza, ele está falando assim: Deus falou. Aquilo não é invenção. Lá no passado, Deus falou muitas vezes. Deus falou aos nossos pais. Deus falou não só muitas vezes, mas Ele falou de diversas maneiras. Ele está afirmando: olha, havendo Deus lá no passado falado aos pais, então ele está dizendo: Deus falou muitas vezes aos nossos pais. Havendo Deus falado de diversas maneiras. E como é que Deus falou? Ele falou assim: Ele usou homens, Ele chamou esses homens de profetas. Não tinha palavra escrita, não tinha Bíblia. Deus então falava a um homem que era chamado por Deus, escolhido por Deus, falava assim: vai lá no meu povo e anuncia a minha verdade para o meu povo, e fala para eles assim: diz o Senhor.
Você já pegou algum profeta desse aí, não? Deixa eu te dar uma ideia de pastor reformado com um pezinho na pentecostal. Entendeu, pastor? Mais ou menos. Chegou lá aquele irmão. Geralmente o ternão é marrom, sapato de couro de cobra, gravata geralmente varia vermelha, mas eles gostam das vermelhas estranhas. Chegou, tem problema nenhum com a roupa, irmão, você pode ser, mas se chegar para você falar assim: eis que te digo, servo meu, pode abrir o olho e falar: para aí, varão, vou começar de novo. Você já errou o negócio. Que isso, meu irmão, eu sou profeta. Não, então se é profeta, já está errado. Vamos voltar aqui a coisa certa. Nenhum profeta do Antigo Testamento falou: eis que te digo, servo meu, porque eu, você, não somos o servo do profeta. Se o profeta chegar e falar: assim diz o Senhor, já mudou o negócio. A função do homem de Deus é só transmitir a palavra de Deus e não achar que ele é o Senhor. E não incorporar o Senhor, não, mas Deus incorporou em mim. Mentira! O único que Deus incorporou, e a Bíblia diz, chama-se Jesus Cristo. Ele é o verbo. Está escrito isso. Então preste atenção. Ele está falando, havendo Deus lá no passado, falou. Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó, Deus falou com Davi, Deus falou com Samuel, Deus falou com Salomão, Deus falou com os nossos pais. E o escritor aos Hebreus fala: Deus falou. Mas aí vem a pérola do texto. Ele diz: Deus falou. E ele falou de diversas maneiras. Olha aí, ele diz assim: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Que muitas maneiras são essas, pastor? Ele chegou no pé do ouvido de Natã e falou: Natã, vai lá e repreende Davi porque ele pecou. E Natã chegou e falou assim: assim diz o Senhor, Davi, tu és esse homem. Mas Deus também falou de outras maneiras. A teologia chama isso de teofania, as manifestações de Deus. O que é isso, pastor? O maná que caiu do céu, a sarça que pegava fogo e não se consumia, o mar abrindo, a rocha que brotou água. Ele está falando assim: Deus falou de diversas maneiras. Deus falou pela sarça, Deus falou pelo maná, Deus falou pela água, Deus falou pelo mar aberto. Deus falou e se manifestou, e manifestou a sua glória no meio do seu povo de diversas maneiras. Olha o que o escritor aos Hebreus está falando com o povo, encorajando o povo que está sendo tentado a deixar a fé. Ele está falando: primeiro, vocês servem a um Deus que falou no passado e falou de diversas maneiras. Aí vem a pérola do texto, e é um dos textos talvez que eu mais tenho apreço. Ele diz: mas nos últimos dias Ele nos falou por intermédio do Filho. Que últimos dias são esses, pastor? A história não é marcada em antes de Buda, depois de Buda, antes de Allan Kardec, depois de Allan Kardec. Olha aqui para mim. História não é marcada em antes de Ellen White, depois de Ellen White, não é. Joseph Smith, depois de Joseph Smith. A história não é marcada em antes de Maomé, depois de Maomé. Procura em qualquer livro de história. No ano tal, A barrinha C. O que significa? Antes de Cristo, depois de Cristo, porque só Ele dividiu a história, só Ele mudou a história, só Ele é o padrão da história. Por que Ele é aquele que divide a história? Você vai entender isso hoje. Preste atenção aqui. Ele está falando nos últimos dias, ou seja, não haverá. O que o escritor quer dizer? Que não haverá, nunca mais haverá nenhuma nova revelação de Deus. Cristo é a última revelação de Deus. Você entendeu? Então vai lá. Se tiver algum espírito aqui de visita, depois você pode marcar a conversa comigo, não tem problema nenhum. Não quero te ofender, não. O Evangelho segundo Allan Kardec. Quem disse isso? A Bíblia não diz isso. Pastor, mas aquele moço foi considerado até um anjo de luz. Uai, sabe quem chama anjo de luz na Bíblia é Satanás, ué. História é essa? A Bíblia foi dividida assim, não?
A vida, o tempo, o espaço, o tempo, a humanidade foi dividida assim. Então preste atenção, falando o seguinte: primeiro, não tem nova revelação de Deus. Chegou lá, ó pastor, está na Bíblia, mas Deus me trouxe uma nova revelação. Mentira. Deus não pode ir contra a palavra dele, irmão. Ele está falando assim, uma nova revelação de Deus. E a última revelação que Deus deu ao mundo foi Jesus. Então o escritor apresenta um Jesus que era difícil demais para os judeus, os líderes judaizantes aceitarem. Entendeu agora a perseguição? Entendeu agora a trama contra ele? Entendeu agora a ideia que o original fala que os fariseus, quando ouviam Jesus, rangiam os dentes de raiva dele? Você entendeu? Era difícil para um judeu ver a nova revelação de Deus em uma única pessoa. Jesus chega, e quando ele chega, preste atenção, eles não começaram a tramar Jesus contra Jesus quando ele começou a trazer uma multidão atrás dele, nada disso. Foi quando Jesus foi visitar o templo, e ele chegou lá, e lá no templo judeu tem uma cadeira que os rabinos e os judeus acreditavam que era a cadeira de Moisés, e quem se assentaria naquela cadeira seria somente o Messias. E Jesus chega no templo, ele então vai até aquela cadeira, todos os líderes estão em volta dele, ele se assenta na cadeira e começa a recitar o texto de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, consolar os que choram, a pregar o ano aceitável do Senhor. Então os líderes judeus começaram a tramar contra Jesus, porque era difícil demais para eles aceitar que o Messias veio da Galileia e era filho de um carpinteiro. Consegue entender isso agora? Então preste atenção, ele está falando, Deus falou no passado, mas agora Deus só fala por intermédio do Filho. O que isso quer dizer? Vou esclarecer a sua mente. Isso quer dizer que toda igreja, todo livro, toda mensagem, toda conferência, toda pregação, todo pregador que não apontar para o Filho não é uma revelação de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Que toda mensagem que você ouviu apontou, mas não pastor, mas falou para mim que eu vou vencer, não é de Deus. O Evangelho precisa apontar para o Filho. Ele é a última revelação. Mas por que tem que apontar para ele, pastor? Vamos continuar o texto. Ele está dizendo: nesses últimos dias nos falou por meio de Cristo, o Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Primeiro, por isso que Jesus chegou para os discípulos em Mateus 11 e falou assim: tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ele está dizendo o seguinte, que na criação, na ordem, quando Jesus cria as coisas, e ele se apresenta na terra, se manifesta na terra como filho, ele tem o direito agora, a primazia, ele é o único filho, e ele é o herdeiro, o primogênito, o herdeiro de todas as coisas que foram criadas. E diz Paulo: sejam tronos, soberanias, principados, todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, tudo foi criado por intermédio dele, e ele agora é o dono de tudo isso. Ele herdou essas coisas. Então, pastor, de quem que é? A Venezuela, de Jesus. E a China, do Xi Jinping, de Jesus. Até a alma do Xi Jinping é de Jesus. E Jesus certamente vai mandar para o inferno. Se não salvar ele, manda para o inferno. Tem como aquele ser salvo, né, Varão? Tem condição dentro daquele, não. É igual Hitler, pelo amor de Deus. Está filmando isso aí, filho? Daqui a pouco eu mando soltar uma bomba lá na minha casa. Xi Jinping. Não vai chegar lá meio que eu não entendo português. Tem alguém pegar a mensagem do pastorzinho, vai lá de Maceió, traduzir para ele. Jesus já voltou. E se mandar matar também não tem problema não. Presta atenção. Primeira coisa, ele está falando: Jesus é o herdeiro. Deus deu a Jesus o direito de todas as coisas. Ele tem a autoridade, o direito sobre todas as coisas. Olha a mensagem, preste atenção. Ele não perca isso de mente. O escritor está escrevendo a um povo que está sendo testado a apostatar. Ele está falando: Jesus. Ei, conhece Jesus primeiro? Quem é Jesus? Primeiro, ele é o herdeiro. Como assim? Ele é o dono de tudo.
Ele tem o direito de tudo. Segundo, lembra da profecia, daquele salmo profético de Davi, Salmo 2:8? Ele fala assim: eu vou te dar as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Você estava achando que era para Davi? Para Jesus. Segundo, ele diz: pelo qual também criou, fez todas as coisas. Ele é, e agora preste atenção, qual que é a função aqui? O que o escritor aos Hebreus começa a fazer? Primeiro ele apresenta a pessoa de Cristo, e apresenta por meio de qual Deus vai falar agora. E está falando assim, preste atenção, irmãos, vocês estão sendo tentados a deixar a fé, mas preste atenção, o Deus de Israel falou no passado, e agora Ele fala por meio do Filho. Então preste atenção, o Filho é o dono de todas as coisas, e agora você vai ouvir a palavra de Deus, e você vai ter Jesus caminhando com você, andando com você, e o Espírito dele com você. Então preste atenção na mensagem que aponta para Jesus. E a segunda coisa que ele vai dizer é o seguinte: ele apresenta os ofícios de Jesus. Ele está falando, não sejam tentados a voltar à prática do passado, não voltem para o judaísmo. Por quê? Porque preste atenção, Jesus é maior do que os profetas. Como assim, pastor? Escute isso aqui. Ele vai dizer assim: tendo feito a purificação dos pecados, versos 3. O que é isso? O que acontecia lá no passado? O sumo sacerdote entrava uma vez por ano em um lugar chamado Santo dos Santos. Irmão, presta atenção, nem pisca nisso aqui. Escuta isso aqui. Presta atenção como é que você não ama esse evangelho. Olha isso aqui para mim. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. A nação de Israel está lá, o pecado. Deus está falando assim: eu vou fulminar essa nação. Aí uma vez por ano o sumo sacerdote pegava um novilho perfeito, primeira cria, entrava no Santo dos Santos, imolava aquele animal, pegava o sangue daquele animal e derramava sobre o propiciatório. O que é o propiciatório? A tampa que ficava sobre a arca da aliança. Escuta aqui, as tábuas da lei lá dentro, a lei de Deus, que a Bíblia diz que pela lei todo homem está condenado. A tampa, aí eles põem a tábua da lei e tampam a arca, e colocam o nome daquela tampa de propiciatório, e dá uma ordem: toda vez que o sumo sacerdote tiver que derramar sangue para aplacar a ira de Deus contra a nação, coloque esse sangue sobre o propiciatório. Diz o escritor que Jesus, quando ele vem como a tampa da arca, como propiciação pelos nossos pecados. É por isso que Deus não acaba comigo e com você agora, por causa de Jesus. Por isso ele fala assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é aplacar a ira de Deus, pastor? Para não acabar com essa nação prostituta, imoral que é o Brasil. Daqui um dia nós vamos ver ele, Cristo Jesus. É só por causa dele o sangue era aspergido. Mas por que Jesus é maior do que esses sacerdotes? Esses sacerdotes tinham que entrar todo ano, uma vez por ano, no Santo dos Santos. Todo ano sangue tinha que ser derramado, para Deus não acabar com a nação. Uma ordem dele, segundo a ordem dos levitas. Mas Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está dizendo assim: o sangue de animal não pode purificar você, não pode aplacar a ira de Deus, só pode por um momento. Você entende agora? A lei de Deus, a tampa e os homens. O que está entre a ira de Deus com o pecado e os homens? Nós, pecadores. Você entende por que a ideia do diabo agora é só tirar a mensagem que aponta para esse Jesus? Entendeu? Nunca mais você vai ouvir mensagem de coach. Se você ouvir, você tem que ter muita vergonha na cara mesmo. Entendeu? Porque a mensagem de coach aponta para o irmão Eliezer.
A mensagem do coach aponta para o seu bem-estar, e a mensagem do evangelho aponta para Cristo. Pastor, você está querendo dizer que a gente não vai ser abençoado? Ô filho, a Bíblia fala que nós somos mais que abençoados nas regiões celestiais. Ô pastor, você está querendo que eu não vou vencer? A Bíblia fala que você é mais que vencedor. Ô pastor, você está querendo que eu não vou ser feliz? A Bíblia te chama de bem-aventurado. Você quer o que mais? O que mais nós queremos? Além disso. Então preste atenção. Ele está falando por que ele é maior que os profetas. Por que ele está falando maior que os profetas? Por quê? Porque a ideia do judeu, ele tinha Moisés como grande líder e vivia na lei do Antigo Testamento. Quando Jesus vem, isso é um baque para eles. Os líderes olharam e falavam assim: mas quem que ele está pensando que ele é? Lembra da pergunta da mulher samaritana para Jesus? Era aquele pensamento de todos: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Eles tinham como padrão e parâmetro de espiritualidade e de vida com Deus os profetas, e um grande deles era Moisés, um grande líder que Deus usou. Mas por que Jesus chega e ele fala: ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Abraão? E por que ele é maior? Preste atenção. Porque além dele ser o profeta e a profecia, o escritor aos Hebreus vai dizer que ele é o Criador, que por meio dele foram criadas todas as coisas. Paulo diz: as visíveis, as invisíveis, todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Ele estava lá no início e no fim. Ele estava no início, e você pode entender o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, que a profecia de Isaías aponta para Jesus. 500 anos antes de Jesus vir à terra, ele diz o seguinte: dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro, sou o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu o céu. Está falando de quem? Jesus. Ele estava no início da criação. E por que ele é maior? Apocalipse capítulo 1, verso 17, João, tendo a visão de Cristo glorificado, ele ouve a voz de Cristo dizendo: João, não tema, João, eu sou o primeiro e eu sou o último. João, eu sou o alfa, eu sou o ômega. João, eu estava na criação, foi por intermédio de mim que tudo foi criado. João, eu estou lá no final. João, não tenha medo. Por que ele é maior que os profetas? Porque ele é a própria profecia. O que os judeus não entenderam é que a profecia apontava para Jesus, falava de Jesus. O que eles não entenderam é que lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus disse: haja luz, ele estava falando de Jesus. Você precisa entender, meu irmão, isso. Preste atenção. O mais lindo disso aqui, Gênesis 1, você conhece o texto. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha isso, farão coisa mais linda. Presta atenção nisso aqui. Havia trevas sobre a face do abismo, das águas. Aí diz: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. O que aconteceu? Houve luz, ok? A maioria dos rabinos e judeus ortodoxos e teólogos ortodoxos interpretaram o pairava sobre as águas. Sabe o que eles descobriram, irmã Elisé? Que o pairava sobre as águas era bater asas como uma pomba. O Espírito, então o texto ficava assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, existiam trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus batia asas como pomba sobre as águas. Tá, pastor, e daí? Passa-se milênios, João descreve o texto mais lindo da Bíblia: o verbo se faz carne, Jesus cresce, e ele vai até o Rio Jordão para ser batizado. E quando ele está no Rio Jordão para ser batizado, Gênesis capítulo 1 então vai ser revelado a nós.
Aquilo que era tão estranho e muitos tinham como um conto, apresenta-se claramente no batismo de Jesus. Jesus, o Verbo, chega para ser batizado. Uma voz ecoa do céu e incomoda todos que estão ali. Ele disse: esse é o meu filho amado. Então Deus fala do céu e ele se manifesta. O Verbo encarnado está ali. E o Espírito, diz o texto, que quando Jesus sai das águas, eles veem o Espírito bater asas como uma pomba sobre Jesus. Você consegue entender o coração de João Batista? Deixa eu te explicar. Você está achando que João Batista falou: eu não sou digno de desatar a correia da sandália, por ele mesmo? Não! O que estava acontecendo na Palestina? João Batista aparece com 13 anos, o pai dele morre, Zacarias, a mãe dele morre. João Batista o pai Zacarias era um fariseu, era um homem da lei, era um homem ali, um escriba. Então, não, você vai ser ensinado, João Batista, nas melhores escolas. Ele falou assim: não, eu não vou. E João Batista foge para um deserto, e vai para o deserto dos Essênios, com 12 para 13 anos, exatamente como Jesus, que aparece com 12, e a Bíblia não menciona mais Jesus. João Batista aos 30, aparece pregando no Jordão. O que João Batista está fazendo nesse tempo? Certamente, meu filho, no TikTok, no Facebook e no Instagram, é que ele não estava estudando a respeito de Deus, estudando a profecia, mergulhando em jejum e oração, se preparando para o ministério. E aí de repente Jesus aparece. João Batista está pregando, um sol escaldante no deserto da Judeia. Gente começa a minar, brotar de todo canto, para ver um maluco, um louco, vestido de pele de animal. Por que isso, pastor? Porque ele gostava, era a última moda? Não, porque os essênios vestiam assim. Era um povo nômade, ficava escondido no meio dos desertos, comendo gafanhoto, mel silvestre. Ele começa a pregar. Pensa aí, irmão, se você não botar ar-condicionado da igreja, o povo não vem ouvir. O povo não ouve João Batista, poder de Deus aquele homem. E de repente João Batista está pregando, muita gente vindo de João Batista. Ele para, alguém comum aparece. João Batista olha, e aquela multidão toda ouvindo ele. Ele é, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista fala algo diferente que todos estavam ouvindo. E aí Jesus começa a pregar, é batizado, a manifestação vem, o Espírito de Deus manifesta. E aí tem doutrina que fala assim: não tem 3 em 1, não existe trindade. Mas sabe o que é o mais lindo de João Batista? O ministério de João Batista está avançando, decolando, crescendo. João Batista é conhecido em toda a Palestina, temido pelos líderes daquela época, temido pelo Império Romano, temido, que a sua palavra tinha poder, sua mensagem era poderosa. E o ministério de João Batista, vento em popa, crescendo. De repente os discípulos de João Batista chegam para ele e falam: ô João, presta atenção, João, os discípulos de Jesus batizam mais que nós, João. João, acorda, seu ministério está sumindo, as pessoas estão indo atrás desse Jesus aí, o tal de Nazareno. João, você está saindo de evidência, João. Se João fosse um desses pregadores Nutella que tem aí, sem Bíblia, ele ia procurar, contrata uma empresa de publicidade, inclusive chama o papo, porque o menino é bom nesse trem, para poder divulgar, para a gente não perder evidência. Mas João não, ele para e fala o seguinte: vocês não estão entendendo nada. João olha para os discípulos dele e fala: vocês não estão entendendo, vocês não viram no batismo, vocês não viram o Espírito de Deus sobre ele, vocês não viram quem ele era, vocês não viram a manifestação do céu. Aí João fala assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Entendeu? Porque tudo é a respeito do Filho, que o Evangelho aponta para o Filho, que a mensagem da igreja aponta para o Filho. Você pode procurar o que você quiser, meu irmão,
Pode procurar ser agradado na igreja. Procurar a igreja que me agrada, pastor. Pode procurar o que você quiser. Se a mensagem não apontar para o filho, você perdeu o seu tempo. Ele está dizendo, Ele é. Aí ele vai dizer assim, Ele, quem? Jesus, verso 3, que é o resplendor da glória de Deus. A expressão exata, sabe o que é isso? É a palavra exegese. Ele está falando assim, Cristo é a exegese de Deus. Ele é a mesma pessoa de Deus. Cristo é a representação de Deus humana na terra. Deus encarnou nele. Cristo veio à terra e ele deu o nome de Jesus. Então preste atenção. Mais uma coisa que me deixa impactado nisso aqui. Ele está falando assim, Ele é o esplendor da glória de Deus, a verdadeira essência do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra. Sabe o que está acontecendo, filho? Aqui. Você está achando que o mundo está sustentado por quem? Por meio da palavra. Mas não estou entendendo. Quem é que transporta a palavra de Deus? Quem foi responsável para transportar a palavra de Deus? A igreja. Consegue fazer uma ligação aí? Está preocupado com o quê? Com a perseguição? Sério, você está preocupado com isso? Faz igual a Sâmia aí. Começa a juntar feijão na garrafa de Coca-Cola. Dura muitos anos. Né, Gigi? Isso aí, ué. Ele está falando. Mas escuta aqui o texto. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter como sumo sacerdote entrado de uma vez por todas, agora não com o sangue da criatura, mas do próprio Criador, sendo derramado naquela cruz. Aí ele diz, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E aí vem a parte, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que ele. Preste atenção, você já parou para ficar no lugar de Paulo? Paulo escreveu em Filipenses 2,5. Ele começou a escrever, o Espírito de Deus falando que tem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, encorajando a igreja, que mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Aí ele começou a tremer, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma humana, foi obediente até a morte de cruz. Aí eu penso que ele já não aguentou mais, lágrimas descendo, e ele tremendo, falou assim, pelo que herdou o nome que está acima de todo nome, ele se humilhou, e foi traspassado, e ele começou assim, aí ele disse assim, pelo que Deus o exaltou, sobremaneira, que lhe deu o nome, que está acima de todo nome. E eu penso que Paulo já não tinha mais controle da mão, tamanho o poder de Deus de falar a respeito de Jesus, e disse, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse, Ele é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. A igreja tem um só Senhor, uma só mensagem, e o seu nome é Jesus, e o nome dele é Jesus. Nós não podemos deixar essa mensagem, não podemos deixá-lo. Ele está dizendo, o esplendor da glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Oh filho, a glória de Deus não tem nada a ver com o culto. A glória de Deus não tem nada a ver com você cair no chão. A glória de Deus tem nada a ver com você babar, rolar, falar em línguas estranhas. A glória de Deus tem a ver com o caráter do Filho de Deus sendo esculpido dentro de nós. A igreja só pode manifestar a glória dele se a própria glória dele estiver em nós. Você precisa entender o Evangelho, senão você vai ficar indo para um lado e para o outro.
está igual aos discípulos de João. Entendeu ainda? O verbo está no meio da igreja. Jesus está no meio da sua igreja. Ele tem o direito da igreja. Ele tem o direito de receber o louvor da igreja, a glória, a honra. Ele tem o direito sobre a igreja. Ele comprou para Deus com o seu sangue homens, mim, eu, você, que procedem de toda tribo, língua, povo, nação. Ele comprou com o seu sangue. Ele é a expressão do ser de Deus. Jesus. Quem é esse homem? Ele é a sarça que não se consumia. Quem é esse homem? Ele é o maná que desceu do céu. Quem era esse homem? Ele é a rocha que alimentou e que matou a sede daquele povo. Quem é esse homem? Ele é aquele que tocou no mar e abriu o mar. Quem é esse homem? Ele é a coluna de fogo que conduzia aquele povo durante a noite. Quem é esse homem? A nuvem que não deixava o povo morrer no deserto. Quem é esse homem? A videira verdadeira. Quem é esse homem? Ele é aquele que a Bíblia diz, a brilhante estrela da manhã. Quem é esse homem? Ele mesmo disse quem ele é. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Quem é esse homem? O alfa, o ômega. Quem é esse homem? Aquele que o homem disse, olha, eu dou tudo que eu tenho, tudo que eu tiver eu dou, para poder tê-lo comigo. Quem é esse homem? Ele é o construtor verdadeiro. Quem é esse homem? Ele é a rocha inabalável. Quem é esse homem? Ele é as fontes das águas tranquilas. Quem é esse homem? Ele é o pasto verdejante. Quem é esse homem? Ele é o resplendor da glória de Deus. Quem é esse homem? O caminho, a verdade, a vida. Quem é esse homem? Ele é a ressurreição e a vida. Quem é esse homem? O seu nome é Jesus de Nazaré. Ele é Jesus. Você precisa entender dele. Senão você corre um sério risco de deixar a fé, porque a igreja vai falhar. Mas esse homem jamais falhou. Ele jamais falhará. Por isso não existe mais nada que não pertença a Ele. Tudo é dele. Ele disse, do Senhor é a terra, o mundo, todos que nele habitam, pertencem a Ele. Jesus de Nazaré, meu Deus, o seu Deus, o Deus da igreja. Amém.